Opa, estamos chegando junto com o ano de 2022, com um delay de 10 dias, mas está valendo, né? Não. E eu estava aqui, né, e aproveitando as hipérboles do nosso título, desejar 1 milhão de abraços para vocês que estão aqui, né, ouvindo este primeiro episódio do Hipérboles. Hipérboles porque né, a gente fala um pouco de exagero e tal, e se você for lá no nosso oh Jesus, no nosso teaser, você vai conferir lá um pouco sobre esse nome, hipérboles, né? Acabou, né, ficando hipérboles e é bem bacana isso aí. Então, 1 milhão de abraços para vocês, muito carinho, muitas coisas boas neste ano. Vamos, né, buscar, correr atrás, porque no céu só cai chuva, né, não? Então, vamos lá. O episódio de hoje, né, tem como título Tenho Notícia do que Você Quiser. Você sabe por que esse título? Eu vou contar para você. Porque há alguns anos atrás, a Andréa Sadi, grande repórter, grande jornalista da Globo News, ela estava fazendo uma cobertura, né, e saiu apurando várias coisas durante o dia, e ela não percebeu que estava ao vivo. Aí começou o Jornal das 10, que é o jornal assim do prime time da Globo News, o grande jornal assim. E aí tava lá, né, aí começou a escalada, aí chamou ela, e aí ela não sabia, olha, eu tenho notícia do que você quiser. Falou isso pra apresentadora. E aí acabou virando um meme interno, virou até meme assim de propaganda da Globo News mesmo. Então o tema de hoje, né, o nome desse episódio de hoje é isso. Tenho notícia do que vocês quiserem, do que vocês imaginarem. E aí vamos lá, né, para vocês perceberem isso, né. Vou começar falando, né, um pouco sobre o blog. Eu acredito que se não fosse pelo blog, eu não teria esse podcast hoje, embora ele tenha, né, feito outros podcasts. Eu tive, né, um plano de fazer um outro também, que eu não vou entrar em muito detalhe, que vai que sai, né? Mas enfim, eu acho que mais pelo blog eu tô aqui hoje, né? Porque o blog, de certa forma, ele atrai aquele olhar para a gente estar observando as coisas de uma forma assim, não mais crítica, mas que leva a gente a pensar um pouco e perceber que até uma simples conversa pode levar a um texto, pode levar a uma reflexão. E como nós precisamos refletir ultimamente, não? A gente está pensando as coisas rápidas demais, a gente não está parando, refletindo. Tudo isso por causa de um imediatismo, sabe? Ou talvez possa ser uma hipérbole da minha parte, um exagero meu, né? Mas para não ficar nessa redundância, né, de como nós temos vivido uma sociedade mais líquida e etc., vamos deixar isso para um outro episódio, né? Eu vim hoje, né, na verdade, querer falar um pouco, entre muitas coisas. Vamos começar falando sobre o Quinta do Soslai, que era justamente o que eu estava falando antes, né? Que é o blog que eu tenho. Você pode acessá-lo, eu vou deixar o endereço aqui, ou então você pode ir lá no Instagram, na @omauricioviana, que vai ter todos os episódios em um destaque. Episódios não, todas as postagens em um destaque, já estou falando linguagem de podcast. Mas então todos os posts estão lá num destaque chamado Quinta do Soslaio, e aí você pode conferir, né, cada post individualmente. E aí, né, o domínio, né, no caso o site é quintadososlaio.blogspot.com. E aí lá eu estava fazendo alguns textos com algumas pessoas muito queridas, né, contando com a colaboração delas. E são todos os textos que tiverem perguntas no título, porque as perguntas, o propósito seriam elas serem respondidas durante o texto, né? E aí é tipo assim, eu chamo alguém, aí a pessoa dá a opinião dela sobre a pergunta. Tipo assim, tem lá, a mentira levou Bolsonaro a algum lugar? E aí a pessoa vai responder aquilo ali, vai dizer, bom, levou, ou então vai dizer, não, por isso, isso e isso. E é toda esta situação que vai ser o norte do texto. No caso, o texto ele é capitaneado pelas opiniões que as pessoas dão. E eu achei isso muito bom, muito bacana. Foi uma ideia que eu tive assim do nada. E eu pensei, por que não, né? E aí embarquei nesse carrossel e deu muito certo, né? Tem coisas ainda para ir, para vir ao ar, né? Assim pode-se dizer, este ano. Falta ainda só dar uma editada. E também tem os outros textos que eu escrevo, né? E de forma independente. Os textos que eu produzo, né? Tem lá alguns contos que eu já escrevi. Falo também sobre futebol, né? E também agora com a volta do Brasileirão, dia 10 de abril, falarei mais. Vem aí os regionais também agora esse mês, dia 26 de janeiro. Tem também a Copa do Mundo que está chegando, tá? Vai ser bem bacana, vai ser um ano bem produtivo para o lado do futebol. Tem também agora as resenhas de alguns livros que eu li. E tem também alguma parte sobre música, né? Que está ainda em formação, assim a gente possa dizer, né? E aí, tipo assim, agora eu falei de Nara Leão e de Marisa Monte, elas têm algumas semelhanças bem bacanas, né? E aí você pode conferir lá, né? Algumas coisas sobre elas
que eu gostei muito de perceber, né? Eu já tinha percebido uma semelhança da Nara com a Astrude Gilberto, que elas são da mesma época. A Astrude era casada com o João Gilberto, e a Astrude começou a cantar e a voz dela lembra muito a da Nara, assim, sabe? Na entonação e tudo mais. E também vai sair um texto em breve sobre a Astrude. Astrude talvez você não tenha ouvido falar, porque ela infelizmente é muito esquecida pela mídia brasileira, mas ela é muito respeitada no exterior, né? Tanto que quando o Garota de Ipanema voltou às paradas em 84, a versão internacional é com a voz da Astrude. Então o pessoal lá, consequentemente, admira muito ela fez muitos shows, né? Trouxe muito da música popular brasileira para o mundo conhecer. E ela também compõe, né? Então, hoje em dia ela vive reclusa, tem 82 anos quase, mas é muito bacana a gente perceber um pouco sobre essa questão cultural. E aí, voltando a Nara e Marisa, eu vi algumas coisas parecidas e acabei escrevendo. E quem sabe a gente vai falando um pouco mais sobre música, mais sobre a questão da nossa sociedade em si, né? Um pouco mais dessa parte interessante, né? É interessante, eu falo no sentido da gente ver coisas bacanas assim, porque a gente está vivendo tempos que não são tão bacanas, né? No sentido assim de notícias e tudo mais. Então a gente trazer leveza, trazer o entretenimento, a arte, né? Para nós mesmos é muito bacana, né? Talvez possa até soar redundante, um pleonasmo no meio dessas hipérboles, né? Eu estar falando isso. Mas é o que de certa forma a gente sente e que a gente percebe. E por falar em entretenimento e entretenimento de qualidade, se você ainda não viu os vídeos do Casimiro ou não acompanhou as lives dele, meu amigo, dá uma chegada lá no YouTube para ver um corte, tá? Hoje mesmo a gente está trazendo notícia para você em tempo real, porque a gente não para de trabalhar. Estou gravando esse episódio, hoje é 10 de janeiro, 10h48 da noite. E hoje mais cedo, né, eu não assisti toda, mas o Casimiro estava fazendo uma live no Twitch, que é um aplicativo para fazer lives, uma plataforma, né? Ele estava com mais de 100 mil seguidores, começou e foi aumentando, aí chegou a 80 mil, chegou a 100 mil, chegou a 120 mil pessoas assistindo, entendeu? 120 mil pessoas, segundo uma moça do Twitter, dá para lotar um estádio de futebol, né? E aí teve um cara que eu achei engraçado, um streamer também, ele falando que não ia fazer live hoje simplesmente porque o Casimiro estava com 100 mil cabeças na live dele. Ele deixou a live para amanhã. E é bem bacana, né? Nesse quesito entretenimento, a gente ter acesso a pessoas que fazem entretenimento de qualidade. E falando em entretenimento, mas no caso entretenimento e conhecimento literário, temos que ressaltar também o fenômeno que é o autor Itamar Vieira Júnior, baiano, né? E ele escreveu um livro que ganhou o prêmio Leia, um prêmio português, chamado Torto Arado. Um livro que está ganhando o mundo afora, né? Já teve uma edição aí ocidental, eu não vou lembrar agora para qual país foi, mas está ganhando o mundo, tem ganhado realmente fãs chamados tortoaretes, né? E assim, uma história que eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas que está sendo bem elogiada, né? Então, assim, até os artistas têm publicado vídeos lendo trechos e tudo mais, né? Prestigiando o Itamar, os seguidores também têm acompanhado. E é isto, né? É um livro que, se eu não me engano, foi até recentemente ícone das vendas, né? Líder de vendas da Amazon. E é isto, né? A gente é bem bacana a gente estar percebendo como a literatura tem o seu valor no Brasil, porque infelizmente a gente tem visto, né? Momentos de baixa, principalmente nos livros. Tem a questão também do valor, né? Um pouco alto, né? E, enfim, o consumo literário é muito legal, trazer o consumo literário de volta para as nossas raízes, porque o consumo literário a gente tem muita gente lá fora que tem feito obras ótimas. Eu posso destacar, por exemplo, o John Green, né, que eu estou até lendo um livro dele agora, e o Brasil também não está fora do páreo, né? Como, por exemplo, agora vemos Itamar Vieira Júnior ter um fenômeno, já também até publicou outros livros, e foi uma consagração muito legal. É bom a gente ter os olhos voltados para o que o pessoal tem feito em terras tupiniquins, na verdade. E é muito bacana isso, a gente ver como o Itamar tem se destacado e que outros autores possam se destacar também, que as editoras tenham também este cuidado, né, de lançar novos nomes, de se interessar por novos nomes, novas cabeças, porque ideias são que não faltam, né? Se a gente está vendo ideias muito repetidas, coisas assim que já não dá mais, a gente tem que renovar mesmo, né?
Porque hoje estão essas pessoas aí no futuro, estamos pensando no futuro também, então é uma reflexão muito assertiva para a gente fazer, né? E falando em reflexões, e sobre o tempo, e sobre, né, arte, vamos falar também sobre os 80 anos de Nara Leão. Saiu um documentário sobre ela no Globoplay, muito bom, O Canto Livre de Nara Leão, em 5 episódios. Que coisa preciosa, gente, coisa muito preciosa mesmo, a gente, né, conhecer um pouco mais sobre a própria história da música brasileira, né? E ela faria 80 anos agora no dia 19 de janeiro neste mês, né, no caso a redundância, né? E aí ela faria 80 anos e já começaram essas homenagens, muito bacana, um documentário produzido assim, de certa forma, em família, porque tem a consultoria da Isabel Diegues, que é filha dela, tem a depoimentos do Cacá Diegues, que foi marido da Nara por 10 anos, o José Bial, que é neto da Nara, né? Filho da Isabel com Pedro Bial, está fazendo ali também um auxílio na produção. E também tem a produção do Pedro Bial, né, ajudando também. O Pedro Bial que foi casado com a Isabel Diegues por cerca de 9 anos. Né? Então, muito bacana mesmo, né, a gente perceber, né, esse trabalho em conjunto, um senhor trabalho, tá muito bom. Né? Mas voltando ao que eu estava falando, né, vem aí os 80 anos da Nara, e a música mudou muito, ela ajudou a traçar um caminho para a música popular brasileira, né? E é nisso que tem também muitas semelhanças dela com a Marisa Monte, então já estou deixando você curioso, você que está ouvindo, vá lá na Quinta do Soslaio e leia o texto sobre Nara Leão e Marisa Monte. Está em quintadososlaio.blogspot.com para o seu deleite. Então, voltando ao que estava falando, né, a música mudou muito nesse período em que a Nara se insere, porque ela começou ali a precursora da bossa nova, né, e tudo mais, as reuniões eram no apartamento dela, e depois ela pavimenta outros segmentos musicais e é muito bacana. Então a música evoluiu muito, né, até a morte da Nara em 89 e tem evoluído desde então. Hoje em dia a gente tem novos segmentos, mas a música popular brasileira se faz muito fiel ainda, muito forte. E é muito bacana a gente perceber, né, como coisas feitas a longo prazo, coisas feitas para durar, porque a arte é algo que dura para sempre, está aí, você pode ouvir as músicas da Nara onde você desejar, né, no YouTube, em outras plataformas de música, né, em CDs também, que tem gente que é colecionador, assim como também nos livros, né? Itamar Vieira Júnior agora está eternizado, né? Assim como Casimiro também, e tantas outras pessoas que têm, né, entretenimento, arte de qualidade para nos oferecer, né? E falando ainda de entretenimento, um vídeo muito engraçado que eu vi hoje, achei sensacional, né? Que é um vídeo de lá de Brasília, do humorista Marquinho Candango. E aí ele está falando ao celular dentro de um ônibus com um suposto namorado dele e ele está dizendo que não trai, que ele é o homem mais fiel. E que se ele estiver mentindo, que um raio caia, né, em cima do ônibus em que ele está e que parta o ônibus no meio. Aí os passageiros começam a clamar de medo, não, pelo amor de Deus, esse aquilo tá amarrado e não sei o que e tal. Então foi bem bacana assim, a gente perceber, né? Infelizmente esse estigma de que homem trai sim, mas enfim, isso fica para outro dia, né? E aí é isso, né? Tive notícia para o que vocês quiserem, né? Quase 13 minutos, muito bacana, né? Falar sobre tudo isso. E eu vou falar também sobre alguns livros que eu li e que eu coloquei lá no blog, né? Eu falei de 3 livros lá, você pode estar conferindo, repetindo mais uma vez para que você não se esqueça, quintadososlaio.blogspot.com ou também nos destaques lá do Instagram, @omauricioviana, você pode estar conferindo todos esses destaques que tem lá no blog, tá legal? Então, voltando ao que eu estava falando, lá tem as resenhas de 3 livros que eu dei, as resenhas sem spoilers, né? Porque, enfim, hoje a gente não pode fazer isso, até porque, né, para não diminuir a experiência de ninguém. Cada pessoa tem que ter a sua experiência particular. Não à toa que tem gente que odeia certas coisas, tem gente que gosta de certas coisas, né? Vai de gosto, né? E aí eu botei lá a resenha de 3 livros. Quem é Você, Alaska, do John Green, falei dele, né, no instante. Tem também a Ciranda de Pedra, de Lígia Fagundes Telles, que livro riquíssimo. E Aqueles Olhos Verdes, do Pedro Bandeira, que foi um livro que eu li quando eu tinha 12 anos, reli quando eu tinha 15, 16.
e dei uma lida assim, bem assim, de soslaio, né? Eu gosto dessa palavra. Essa palavra eu vi no Quem é Você Alaska. Não tinha visto nunca, e quando eu vi, fiquei com essa palavra na cabeça. Ela soa muito bem, né? E quer dizer algo sorrateiro, né? E aí, tanto que o significado da quinta do soslaio é esse, um recanto sorrateiro de ideias. Isso fica para outro dia. E aí, eu dei uma lida nele de soslaio, assim, né? Olhando assim, bem por alto, né? E tudo mais, mas é uma história muito bacana, né? E muito boa, muito bem executada. O Pedro Bandeira, embora seja um livro paradidático, né? Para criança de 12 anos, é um livro muito bom, porque ele fala justamente sobre esse período da adolescência, sobre conflitos, e o que eu gosto muito desses três livros em particular é que eles traçam para nós coisas que são verdadeiras, coisas que as pessoas sentem mesmo, né? Faz as pessoas, realmente os personagens se sentirem, faz a gente realmente achar que os personagens são de verdade, né? E isso eu acho que é muito válido quando a gente está falando da questão da escrita, porque assim, muitas vezes a gente não gosta quando um livro ou alguma coisa retratada vem com histórias verdadeiras, assim, baseadas em fatos que têm acontecido no nosso país, seja questão de racismo, estupro, etc., né? Coisas assim que deixam a gente com o astral um pouco abalado. Mas quando a gente fala da perspectiva psicológica e humana, a coisa muda de figura. Se você for ver Quem é Você, Alaska, do John Green, ele tem uma narrativa muito leve, mas que ela se torna rica por causa dos pensamentos do personagem principal, sabe? E o outro que eu tô lendo dele agora também, o Tartarugas até lá embaixo, é sensacional, é formidável, porque ele tá com uma história muito bacana, muito leve também, né? Mas ela se torna muito rica a partir do momento em que a gente tem a perspectiva psicológica da personagem. O último capítulo que eu li mesmo, ela tá no psicólogo e é uma conversa assim belíssima, né? Então vale muito a pena conferir. E também a Ciranda de Pedra, né? Que no caso o nome do livro é Ciranda de Pedra, não tem esse A na frente, né? A Lígia também consegue captar isso de uma forma ainda mais rica, principalmente por ser um livro da década de 50. Então você vê assim coisas que, embora perpassem os anos, né? Lígia escreve em 50, o Pedro, se eu não me engano, esse livro é dos anos 90 e o John Green escreve no período do Quem é Você, Alaska, de 2002 até 2005 mais ou menos. Então são livros da nossa literatura recente. Sem contar aquela Tartarugas até lá embaixo que vem assim de 2010. E quando eu digo literatura recente, eu falei do Quem é Você, Alaska e também do Aqueles Olhos Verdes, que está assim razoável, né? Tem quase, vamos dizer, uns 30 anos. E tem o Ciranda de Pedra que está lá atrás, mas que traz essa perspectiva humana também, essa perspectiva psicológica. Então a gente vê que são coisas que com o passar dos anos, mesmo assim, não mudam, né? Não continuam de certa forma as mesmas, porque os nossos conflitos internos vão continuar de certa forma sendo os mesmos. E é basicamente isto, né? No fim das contas. Olha, gente, uma coisa que eu achei bem bacana, né? Muito legal mesmo, foi uma coisa que eu li hoje. E se encontra no livro mais vendido do mundo, no livro mais conhecido do mundo, assim a gente possa dizer. Um livro que você com certeza já ouviu falar, que é a Bíblia. E eu gostei muito de uma passagem que diz assim, Mateus 13:43. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isto nada mais é do que a esperança de estar um dia com Jesus, de um dia estar vivendo lá nos altos céus, vivendo a eternidade. Então isto é muito belo, é muito bacana a gente poder pensar que há esperança, sim. Basta a gente saber para onde nós estamos olhando, para onde está a sua esperança, né? E é muito sobre isso, né? A nossa esperança não pode morrer em momento nenhum. Hoje, o momento que nós estamos passando é um momento que requer de nós muita esperança, muita fé, né? Principalmente por parar para pensar e ver quantas pessoas perderam pessoas e tudo mais. Mas esta é uma coisa que eu prefiro não entrar em muitos detalhes, né? Justamente porque se eu tenho muitas notícias do que vocês quiserem, eu prefiro dar as notícias boas do que as ruins, ou então falar de coisas boas do que falar de coisas ruins, né? Falar de coisas que mexam com a gente para o bem e não para entristecimento geral da nação. Não é este o meu propósito. Mas, enfim, a gente não tem como fugir muito dessas coisas, né?
Então é este o nosso primeiro episódio. Eu espero que você tenha gostado, você que acompanhou até aqui estes 20 minutos do que você quer ouvir, né? E eu espero que a gente possa se encontrar mais vezes, tá bom? Então este foi o nosso primeiro Hipérboles. Eu espero mesmo que você saia daqui, né, com um brainstorming positivo, né? Que o positivismo possa, né, alcançar você de certa forma. A positividade sempre, vamos olhar para a vida num ângulo esperançoso, num ângulo de alegria, independente das circunstâncias. Vamos ser gratos, né? Porque é isto que nos faz, de fato, nos mover, né? A gratidão, a esperança, a confiança, a fé. Então, tenha fé e viva! Vamos viver, porque o ano só está começando. São ainda 355 dias pela frente. Vamos mergulhar de cabeça. Vamos, vamos, vamos. É o meu convite para você. Então, um forte abraço e até o próximo episódio. Valeu! Ei, peraí, para onde é que eu tô pensando que eu vou? Antes, vamos para a nossa ficha técnica. Este episódio contou com os trabalhos técnicos de Maurício Viana, produção de Maurício Viana, pautas de Maurício Viana e apresentação de Maurício Viana. E este foi o nosso episódio de hoje. Até a próxima!